Eu estava no auge da seminário teológico, ali me habituando naquele ambiente, e se tinha muito um ataque ferrenho à teologia da prosperidade. Quem já ouviu esse termo na igreja ou em algum outro lugar? Gente, eu garanto para você, talvez você não tenha total consciência desse termo. Vou subestimar, claro. Teve um dia que eu me peguei pensando assim, na faculdade, onde todo professor tinha esse combate ferrenho à teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade, teologia da prosperidade. E eu me peguei pensando assim, o que é teologia da prosperidade? Aquilo começou a me incomodar, porque a gente tem que tomar cuidado com aquilo que entra na nossa linguagem e começa a ser repetitivo, porque geralmente a linguagem do popular ela não está muito bem profunda, porque as pessoas elas não se aprofundam, elas são superficiais. Geralmente as pessoas mais repetem informações do que sabem o que estão dizendo. Eu fiquei mais ainda estarrecido quando acusaram um homem. Quem já ouviu falar de Kenneth Reagan? 4, 5. Ah, que isso, Rafael, negando as origens. Só porque está falando teologia da prosperidade, aí fala Kenneth Reagan, Rafael. Kenneth Reagan é acusado de ser uma das pessoas que reavivou a heresia da teologia da prosperidade. Quem já leu um livro do Kenneth Reagan? Não? Concorda com isso, Rafael? Também não. Você sabe por quê? Porque a teologia da prosperidade não tinha nada a ver com dinheiro. A gente pensa que é. A teologia da prosperidade, para o teólogo, é uma teologia da confissão positiva, aonde Deus ele passa de senhor a servo e ele começa a fazer tudo o que dá prazer ao coração do ser humano. Deus passa de servido a serviçal. Deus passa a servir os nossos interesses. E no uso dessa afirmação que eu estou falando aqui para você, Deus não te serve, está corretíssimo. Mas Kenneth Reagan, para quem leu, não tem isso. Quem já leu aqui a Autoridade do Crente? Ó, vou sugerir um. Rafael tem. O meu, gostaram tanto que pegaram e não devolveram. Então eu não tenho mais. Eu tinha. Eu cheguei lá, olhei, já olhei sim. Não, é a edição nova, né? O meu não. O meu eu saí daqui para Madureira para comprar o livro e pegaram e gostaram do livro e não me entregaram mais. Se você está com um livro meu, você deve estar vivendo debaixo de maldição, porque não me entrega. Então, olha lá na sua estante e me devolva meus livros. Eu tenho um livro que uma amiga fez uma tatuagem, ó, um desenho com meu nome assim, todo cheio de fogo. Cara, o livro está com meu nome em fogo e a pessoa pegou e não devolve. Eu falo sempre isso na intenção de que Deus promova libertação a essa pessoa que cometeu um furto qualificado. Isso é uma maldade. Mas preste atenção nisso aqui. O problema todo é que quando eu vi meu professor falar assim, quem aqui já leu o livro do Kenneth Reagan? Eu. A ele. Quem aqui tem livros do Kenneth Reagan? Eu. A ele. Jeff, você deveria estar lendo mais teologia. Aí eu falei assim, mas eu não concordo muito com essa afirmação não, professor. E é uma pessoa que eu respeito muito. Aí ele ficou assim, mas sua leitura deveria ser mais teológica. Eu falei, não estou dizendo que você falou quem leu, e eu já li, eu não concordo com essa afirmação não. Por que eu estou dizendo isso? Naquele dia que eu peguei alguém que é profundo em Deus, falando que o Kenneth Reagan tinha uma ênfase na confissão positiva de que tudo sempre dá certo para o cristão, gente, eu fiquei preocupado. Falei, eu tenho que entender qual é a relação do Senhor com a gente. Porque o que o Kenneth Reagan basicamente ensina é vida de fé. Viver pela fé. E é tão sinistro que os tradicionais acusam o homem. Você está me ouvindo? Eu estou tentando introduzir porque eu quero colocar um princípio aqui muito importante. Eles acusam o homem da seguinte maneira: Kenneth Reagan começa seu ministério porque lá na sua adolescência ele foi curado de uma doença que ele tinha meses de vida.
E a partir de então, depois de olhar o texto bíblico e crer e confessar aquele texto, ele começa a ensinar isso. Você lê a palavra, crê na palavra, se aposta da palavra e começa a confessar em fé, e aquilo traz sobre a sua vida um resultado. Esse homem foi considerado da teologia da prosperidade, por quê? Porque ele provou o poder de Deus. Só que esse homem morre aos 80 e tantos anos da mesma doença. Essa eu não sabia. Aí o cara falou o seguinte, olha o argumento deles para desfazer o argumento do cara. Ninguém pega um livro do homem e fala, eis a heresia. Não tem. Eles pegam e falam assim, viu? E com base na experiência, ele começa a proclamar que as pessoas deveriam crer na cura e tudo mais, e eles consideram isso teologia da prosperidade. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Aonde Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus, mora? Vocês não têm essa informação? Como é que um homem que Jesus ressuscitou morreu? Porque a acusação deles é, ele afirmou que morreria, que foi curado, mas aos 87 anos ele morreu da doença. A gente pensa que os benefícios de Deus na nossa vida, sabe, olha como é que é a coisa. São assim, a gente não sabe o propósito do que Deus faz com a gente, ou do porquê ele toca a gente com cura, ou ele providencia algum bem material, ou do porquê ele põe posses nas nossas mãos. Quando Deus cura um homem desse, é para demonstrar o seu poder. Isso não significa que esse homem não iria morrer novamente. Foi naquele dia que eu falei, Senhor, aí eu orei, falei, tem algum problema com essa teologia? Eu falei, tudo que o homem mete a mão e se compromete em atacar, eu fico com o pé atrás. E eu comecei a orar, porque aquilo de fato me incomodou. E eu falei o seguinte, Deus, então eu tenho que começar a pregar para as pessoas que elas serão derrotadas, que a nossa vida é uma desgraça, e isso é ser fiel a Ti. É pregando desgraça, é falando que se tu está com um problema terminal, aceita que dói menos, é assim que é a pregação do Evangelho. O que é? E eu fiquei muito incomodado e muito perdido, porque o ambiente é desfavorável. Você vê um homem que está à frente de uma igreja, ensinando teologia dentro de uma sala de aula para futuros pastores e outras pessoas mais, e de repente o cara está ali combatendo a vida de fé. Que você, por sinal, estava aqui fora desfrutando. Você foi lá para pegar uma ferramenta a mais, não para se tornar um pastor. Você foi lá para pegar uma ferramenta a mais para usar no ministério. Sabe uma coisa que eu comecei a entender? Que todos eles tinham uma linguagem errada com Deus e que eles não conseguiam ver Deus como Pai. Sabe por quê? Quando Jesus ensina a gente a se relacionar com Deus, ele abre falando assim, chame Deus de Pai. Você já orou, rezou, foi na missa, foi num sepultamento, aí todo mundo fala, momento ecumênico. Recentemente eu fui fazer uma cerimônia de sepultamento, aí tô lá, tal, fiz, dá o meu momento. Aí a pessoa olhou assim, com uma cara de raiva para mim. Eu estava lá quietinho, só fui lá participar. Eu não faço questão de falar enterro. Aliás, né, quem faz tem um probleminha, né? Você não acha? Eu acho. Geralmente quem gosta dessas coisas tem um probleminha. Não é quem gosta de consolar, não. É quem... Não, a pessoa fica assim, pô, eu gosto de... Eu gosto, eu não gosto, não. Eu vejo pessoas arrasadas, gente que vai ficar para trás e precisa retomar a vida. Eu gosto dessas pessoas, de apoiar essas pessoas. Agora, gostar de falar no enterro, gente crente tem quase que coceira. Aí, a mulher olhou para mim com a cara de raiva e falou assim, vamos rezar um Pai Nosso, né? Eu falei, à vontade. Aí puxaram lá o Pai Nosso. Agora, quando a gente abre o Pai Nosso, falando Pai Nosso, Jesus ele iniciou uma nova forma de lidar com Deus. Você já pensou que eles não sabiam se chegar a Deus, não tinha uma maneira de se chegar a Deus? Você já pensou nisso? Eu falei disso de algumas quintas atrás. E para falar todo aquele cuidado de, Deus livra do mal, provê o pão, tem um reino que é a nossa responsabilidade, ele faz a gente ficar livre da tentação. Para todo aquele cuidado, ele fala, chama ele de Pai. Porque se você vai relacionar com Deus em modo de que ele cuida de você, liga o modo Pai. Eu comecei a ver que aqueles homens, eles viam Deus como Deus. Temível, terrível, distante. Uma coisa que a gente quase que fica aqui e ele lá. E a gente não pode se relacionar. Por exemplo, esses homens, eles não creem que Deus fala.
Pode observar isso. Eles vão falar, fala pela Bíblia. Cômodo, não? Só que em vez deles ouvirem Deus na Bíblia, eles estudam teologia. Leem um bocado de livros. E depois fala, Deus fala pela Bíblia. Eles replicam o que estudam ou eles ouvem Deus? Uma cambada de técnica, uma cambada de livro, uma gama de conhecimentos para fazer o quê? Saber se chegar a um texto antigo, a Bíblia. Aí eu te falo, eles provam o texto que eles leem ou eles simplesmente estudam e sabem falar do texto? Deus, para esses homens, se torna um objeto científico, analisado e falado a respeito. Por que eu estou começando assim hoje? A gente precisa saber se relacionar com Deus. Se a gente espera que Ele vá nos suprir, colocar posses em nossas mãos. Porque se tudo que a gente for falar de vida material se basear, se resumir em teologia da prosperidade, ou não, fica aqui tranquilo, o que a vida der a gente tem, a gente precisa crer ou não precisa crer no cuidado de Deus? A gente vive ou não vive desse cuidado de Deus? Eu não sei você, mas eu escolhi ver Deus como meu pai. Eu o assumi como provedor das minhas necessidades, como aquele que ama me ver suprido. Deus não é um carrasco que fica lá do céu me lascando na vida e se satisfazendo de fazer eu sofrer. O que é isso? Ele não se agradou de moer Jesus, foi para não se agradar de mim moer. Então, por favor, a gente precisa mudar a nossa consciência. Existe uma impureza a respeito de posses. Então, quando a gente está falando disso, qual é o meu medo? O meu medo é que você não saiba se relacionar corretamente com posses. E que você faça de Deus uma ponte, alguma coisa que faça Deus te satisfazer. A gente está justamente nessa série para olhar a vida material, as coisas materiais, de um modo correto, de um modo bíblico. E a gente tem vindo falando de avareza. Aquele desejo desenfreado que a gente não sabe nem aonde põe mais, mas a gente quer mais. Sabe? É muito sinistro isso. Nossa natureza é assim. E hoje, dando continuidade ao que a gente está falando, nós temos um desafio. Eu vou fazer uma coisa aqui. A pastora me orientou e é verdade. Eu perco muito tempo. Eu sou tentado a fazer um resumo. Não farei. Vai no YouTube, por favor. Sério mesmo. Para a gente ganhar no tempo aqui e a gente conseguir chegar ao final disso aqui, que, pelo amor de Deus, já é 4 semanas só no tema da avareza. Então, vamos... Você vai lá no YouTube, tá lá, ouve devagarzinho, ouve picado. Igual a série. Vai lá. Vou ouvir 20 minutos hoje, 20 minutos amanhã, e assim vai. Eu frequento um discipulado para pastores, que é quase 2 horas de palavra. Então, às vezes, eu vou vendo 30, depois mais 30, e vai embora, vira uma série. Aí depois você pode assistir de novo, e aí vai. Tá bom? Bom, qual é o grande desafio se o cristão se apega aos bens materiais? Justamente está na essência cristã, presta atenção nisso aqui, na vida que você diz que está buscando, a vida com Deus, aquela vida que Pedro falou assim, para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Essa palavra vida, ela é sempre muito específica, é a palavra zoe no grego. Não é a palavra psique, a palavra que geralmente destoa, né? Vida de Deus, zoe. Vida humana, psique. E é isso que Jesus ele fala lá em Mateus 16, 24. Aquele famoso texto que você já leu várias vezes. Se não leu, se não lembra, olha aí de novo. Mateus 16, 24 diz, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará uma pessoa em troca por sua alma? Corrigindo e indo aplicando o texto de trás para frente, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Não é agora ganhando figueira para Jesus, gente. É ganhar o mundo. Mundo aqui é no sentido das coisas criadas, esse cosmos, isso aqui, tudo. O que adianta o homem ter tudo isso e se perder?
Ele está falando o que adianta o homem achar uma recompensa aqui e perder a si mesmo. E isso é muito fácil. Ou ele diz, o que daria uma pessoa em troca pela sua própria alma? Você trocaria o quê? Sabe? O que você falaria? Ah, eu dou. Não tem gente que vende a alma aí para o capeta por uma certa coisa? Tem gente que faz pactos nesse nível. Ele está falando o que você? Qual é o teu preço? Só que no critério de servi-lo, ele fala, a vida que você quer ter, você precisa perdê-la. E se você perde ela, e aqui perder é literalmente fazer o quê? Investir em prol de outra. Ele está falando que a vida que vivemos agora em Deus é trocando a vida do agora, investindo-o como uma semente, fazendo essa vida ser plantada, morta, para que ela brote e gere outra coisa. Paulo disse isso em 1 Coríntios 15, aplicando isso à nossa salvação, dizendo que o corpo que agora nós estamos aqui é uma semente que está morrendo para produzir vida, a vida futura. O que acontece com a gente? Eu quero te fazer uma pergunta. Você, nessa vida que você está vivendo hoje, não, vamos destoar. Talvez você está vivendo psique. É esse jogo aqui que o texto traz. Põe, por favor, do Mateus 16, 24. Só para você entender aqui. Perdão, 25. Quando ele fala o seguinte, quem perder a vida, psique, no grego está assim. Aí ele vai dizer, e quem perder a sua vida, achará. No outro texto, vai falar de vida e vida. Aí é zoe. É interessante, ele fala que vai encontrar vida perdendo essa vida. É muito específico. É isso tudo aqui plantado para gerar uma colheita futura. Gente, não tem como fugir disso. Daqui a pouco, mais na frente, eu vou trazer uma frase que eu amo. Era do meu MSN. Quem lembra do... Cara, eu sinto falta. O pessoal podia botar o treme-treme no WhatsApp. O que vocês acham? Cara, a gente podia dar essa... Deus me livre, né? O que vocês acham? Pastor, o teu WhatsApp notifica? Não. meu WhatsApp não notifica, gente. Quando você manda lá a mensagem para mim, não faz fio, não faz. É só quando eu vou olhar. E geralmente não está dando para olhar. Então, assim, sem piada nenhuma. Eu estou todo embaralhado com o WhatsApp. Eu nem sei, eu acho que eu não abri hoje. Ah, não, abri para te mandar um negócio e saí. Então, eu nem sei quem me mandou mensagem hoje. Eu olhei uma pessoa que me mandou uma mensagem assim, de que não viria o culto por um motivo. Então de coração mesmo. Não, então volta atrás, não precisa botar o... Mas era uma frase que estava lá no meu MSN, daqui a pouco eu falo dela contigo. O que você procura na vida? Fala sério, seu engajamento, o que você está plantando para colher? Vamos lá. Esse tesouro, ele é eterno. Ele pode dizer que aquilo que você investe mais a sua vida está sendo investida e tudo que você investe nessa vida que você está vivendo, é redundante, né? Mas tem que falar assim. São tesouros que perduram, são eternos. Ou o que você busca hoje não passa de coisas que passam. Não passam de coisas que, quando você descer a cova, ou Jesus voltar, perde total o seu efeito, seu valor. Eu quero mostrar alguns textos bíblicos para te surpreender. Que quem é salvo são pessoas que começam a ter nobreza na sua busca diária. A sua vida passa a girar em termos de coisas maiores. A pessoa que vive salvação, ela não é uma pessoa que apenas frequenta uma igreja. Ela é alguém que fala assim, eu estou atrás de coisas maiores, eu estou atrás de tesouros que o dinheiro não compra, eu estou atrás de tesouros que as coisas desse mundo não são capazes de produzir em mim. Eu quero mostrar para você que se você tiver uma ideia correta de o que é tesouro para você, aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro, ou onde está o teu tesouro, aí estará o seu coração. Se você tiver uma medida correta de lidar com isso, você vai saber o porquê da sua busca ser tão fraca. A igreja do nosso tempo, ela é medíocre, mediana, faz o que tem que ser feito em termos de busca. Você sabe por quê? Porque ela não entendeu onde está o tesouro dela. Porque quando a gente quer alguma coisa para essa vida material, a gente se planta, não? Quer ver? Perde noite de sono fazendo o trabalho da faculdade porque não teve tempo o dia inteiro, porque estava o quê? Trabalhando. Mas aí trabalha para pagar a faculdade, não está nem aí. A pessoa vê, enfrenta tudo, trânsito, esse Rio de Janeiro maluco,
correndo o risco de tudo. Eu estava vendo uma pessoa que comprou uma moto para trabalhar, uma mulher comprou uma moto para trabalhar de entregadora. Roubaram a moto dela. Agora a mulher estava na segunda moto financiada, pagando 2 financiamentos. Eu falei, meu Deus do céu, com entrega. Isso aqui é legal também, né? Tu fica vendo se R$ 600, ela falou que era parcela. Era um vídeo de pessoas que fazem o bem na internet, estava vendo esse tipo de vídeo. E aí, a pessoa pagou uma parcela da moto para a mulher. Eu achei interessante aquilo, porque para aquilo ela tinha tanta garra, hein? Olha aqui para mim. Você enxerga essa garra na igreja? Tipo, não, tem algo a conquistar. Eu fui colocado na vida de Deus para eu ir além. Eu preciso ter esse resultado. Eu estou conquistando alguma coisa. Você já viu alguém num projeto de abrir um negócio, de fazer alguma coisa? Ele é tão enganjado, sim ou não? Gente, a gente vai ter que prestar conta ao Senhor. Olha para mim. Sabe por quê? Porque tem tanta garra para tantos projetos na nossa vida. Mas a nossa vida espiritual nunca vira projeto. Nós vamos ter que responder acerca disso. Porque a gente não compreendeu que a vida que estamos vivendo hoje é uma vida para se perder, para que achemos a vida verdadeira. Você está aí? As pessoas só vêm falando assim, mas pastor, não tem direito de ser feliz? Mas pastor, não tem direito. Eles reivindicam tanto direito, falam, meu irmão, você tem direito de tudo, até direito de não andar com Deus. Você tem direito até de criar uma religião anti-Deus. Viva seus direitos. Você quer um direito? É direito seu, pronto. O que você não tem? Direitos exigidos quando você quer uma relação com Deus. Romanos 2. Gente, não dá para colocar todos os textos. Não dá. Mas olha esse aqui, 5. 2:5 de Romanos. Eu amo Romanos, vocês sabem disso. Tanto que já ensinei Romanos aqui, né? E olha aí. Mas, por ser teimoso, é um texto pegado assim, porque não dá para a gente ler todo, tá? Ele está falando sobre a Deus, na sua misericórdia, conduz o homem ao arrependimento. Aí ele diz, mas o homem, né, mais por ser teimoso e por ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira, e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá cada um segundo suas obras. Aqui fica pesado, porque a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação para os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Ele está falando que existe um entesouramento. Ele diz que quem vive de forma teimosa está guardando para o futuro. Mas quem vive procurando também está guardando para o futuro. Preste atenção aqui. Você acha mesmo que existe uma fascinação no cristão, um empenho em falar, eu estou procurando glória, honra e incorruptibilidade. Eu estou olhando para esse amanhã. Você enxerga isso? Eu não enxergo. Estou sendo sincero. Eu conto nos dedos quem fala assim, eu perco tudo aqui. Eu perco tudo aqui para ser achado em Jesus. Eu conto nos dedos. Ou essas frases estão na Bíblia para mim. Eu conheci um homem que para mim é um símbolo de desprendimento. Que quando você vê a história dele é fascinante. E esses homens não vão para a mídia. Não é Silas Malafaia. Com todo respeito ao pastor Silas, estou dizendo assim, não são homens da mídia. Quem aqui conhece o pastor José Rodrigues? 3, 4, 5. A pastora conhece, a Kátia também? O pastor José Rodrigues é o pastor da Missão Cristã Mundial, da MCM, que o Vinícius, o missionário que a gente trouxe aqui, nosso amigo, né, que de vez em quando está aí com a gente, ele ia para a Índia, né, trabalhar com povos cristãos, com a igreja perseguida, né, na Índia, proibido lá no local onde ele trabalharia, era um lugar muito extremista, então não pode ter igreja, não pode ter pregação, e ele estava indo com sua família, mas aconteceu um probleminha. Então o Vinícius provavelmente deve pintar por aí, em 2024 a gente deve ver o Vinícius por aqui com a gente. Vou raptá-lo, falei para ele que eu vou ver se a gente traz a família toda para ele não ter desculpa para voltar para São Paulo para passar um tempinho aqui com a gente. Sem pressa, passear um pouquinho, tá aqui com a gente.
ficar aqui com a gente, fazer um congresso de missões, promover missões nesse lugar, mostrar para os amigos pastores o que ele faz, tentar ver se a gente levanta mais ainda mantedores para o Vinícius. Amém, gente? Aí, o pastor José Rodrigues era um médico, tinha uma clínica, uma concessionária de caminhão. Pouquinho dinheiro, o que você acha? Jesus mandou ele abrir mão de tudo. E ele pediu para Jesus, literalmente assim, Jesus, deixa só eu ficar com a chácara. Você vai ouvir esse homem. Hoje ele só fala de escatologia. Jesus está voltando. Para ele, Jesus volta. Lembra eu falando de 20 anos? O cara está estudando e fala que em 8 anos Jesus volta. O pastor Zé Rodrigues é um pastor apaixonado por Jesus, mas ele tem a sua loucura. Para ele, em 8 anos, Jesus vai estar de volta aí. Então, tu te apruma, eu te dei 2 décadas. Sem brincar, eu não mostrei nada, texto bíblico, nada. Eu só digo que eu não acredito em 2 décadas a mais de história. Não tem clima. O pastor Zé Rodrigues foi chamado para abrir mão de tudo. Isso não para na mídia. Esse homem fez isso e foi ser missionário. Deu origem a um projeto nobre, a MCM. Faz hoje missões em vários e vários lugares. Eu não conheço muitos que fariam isso, abrir mão de tudo, falar, eu vou perder, vão me tirar. As pessoas geralmente vêm para a igreja e contam histórias de lucro, não histórias de perda. E quando eu digo perda, meu irmão, é para um projeto, não é para você vender tudo e vender tudo. Quando Jesus falou para o jovem, falou assim, testou, né? Pô, vende tudo e me segue. Vem andar comigo, deixa tudo. Sabe por quê? Porque aquele menino, ele jamais abriria mão de tudo que ele possuía, ou ele não ficaria com Jesus, dando tudo por Jesus, porque ele tinha coisa que puxava ele. Aí, sabe o que acontece? Você percebe que perder não é uma linguagem muito habituada no meio da igreja. Você sabe por quê? Porque a cada dia que passa, o treino no meio da igreja, as palavras que estão vindo e tudo que se resume a pregar sobre posses é apegue-se. Deus ele quer te dar até mais. Deus ele quer que você tenha mais. Não é uma linguagem saudável. O que eu estou falando para você aqui é vacina. É para que você olhe para suas posses e fale assim, cara, nada disso vai me ter mais. É para que você olhe para isso tudo e use isso tudo, e isso não te use. Isso não te atrapalhe de viver. Porque tem tanta gente que ganha tanto ou tão bem, mas que não tem vida. Compensa. Mas toda demanda, todas essas demandas, é a vida. E tudo isso precisa ser suprido. Precisa ter pessoa que pensou no iFood e tem que ter pessoa que faz o lanche do iFood, faz a comida do iFood e entrega. E tem que ter um entregador. Todo esse equilíbrio vai produzindo. Por isso que eu tenho uma alegria em ver jovem trabalhando, mas tem certas profissões que pessoa de mais idade me quebra ver. Teve um dia que eu passei por um homem, ele falou, pastor, aí eu olhei assim, que eu tinha isso aqui, né? Eu não sei o nome das pessoas, mas elas sabem que eu sou pastor. Então eu falo com as pessoas, eu sei que elas me conhecem, eu conheço por fisionomia, mas não conheço o nome. E esse homem eu sempre passei, e a nossa vizinhança ali, não é uma coisa assim das mais simpáticas, vocês concordam com isso? Eu fazia assim, porque eu sou mó político, gente. É meu jeito desde que eu sou Jefferson, tá? É, opa, bom dia. Você vai ver meu filho e fala assim, beleza. Ele fala, já chega assim e vai. Outro dia ele ficou na porta, no portão, eu tava mexendo no cadeado e o Felipe, beleza. Todo mundo que passava, ele, beleza. É meu jeito, falar também. Aí, nossa vizinhança não falava com quase ninguém, né? Quase ninguém. Tu faz assim, a pessoa já faz assim. Eu fazia mesmo, virava a cara. E eu custei para acostumar com isso. Custei. Só não consegui ainda me encaixar. Esse mundo é meio estranho para mim. Aí esse senhor, ele sempre falava comigo. Não, senhor, devia ter os seus 50 e pouco, estava ali. Só que pensa em 10 anos atrás. É isso. Oi, opa. E um dia eu estou na Plaspel, pastor, só que tinha um homem fazendo reposição e eu não vi. Ele, pastor, eu falei assim, meu amigo, meu irmão, tudo bom? Apertei a mão nele assim. Cara, eu saí da Plaspel quase chorando, me segurei muito para não chorar ali. Porque eu pensei assim, não é que não seja digno. Às vezes,
Aquele homem, ele estava ali e era o que tinha que fazer para sustentar a família dele. Aquilo me deu indignação com tudo. Tinha uma pessoa que estava conversando comigo e falou assim, não, nosso país, numa época atrás, ele não era justo. As pessoas se matavam em construir a riqueza de alguns, poucos. Trabalhava com doméstica antigamente, era quase um serviço escravo, discriminatório, e por aí ia. Que os filhos tinham vergonha, não é isso? E aonde que isso não foi digno? Só que o nosso país era assim. Quando veio uma regra para você ter uma doméstica, caraca, as pessoas surtaram. Na época eu fiquei pensando, meu Deus, isso vai atrapalhar. Mas depois tu vai vendo as coisas que tem por aí. E é sinistro, cara, porque todo sonho de um pobre é ter alguém na vida dele para tomar conta dos filhos dele, e o cara fala assim, aceita 300 para ficar com meu filho? Com todo respeito, gente. Você percebe que existe uma opressão dentro do ser humano. Estava lembrando de uma pessoa aqui da igreja. Foi trabalhar na casa da pessoa para olhar uma criança. Terminou tendo que lavar a roupa, lavar a louça e não sei o quê, não sei o quê. Quanto que está ganhando? R$300. Falei, opa! Caraca! Duas crianças, aceitaria, Bruno? Duas crianças, lavar, passar, deixar a comida pronta, R$300, mole, né? Não é mole ter tudo isso por R$300? Aí tu pensa, glória a Deus por essa lei, porque essa pessoa podia ser processada. Você entende? E era uma pessoa que não é de uma classe que pode ter uma empregada. Então a pessoa tem que saber viver com o que tem que se adequar à realidade que tem. Mas não é o nosso assunto. Eu quero mostrar a você que essas demandas da vida estão aí e precisam ser supridas. Agora, tem coisa que é para jovem, você concorda? Se não concorda, passa a concordar, meu irmão. Um senhor de idade, geralmente, sem pagar autonomia, trabalhando no sol quente, 60 anos, em cima de um andaime, falando que é pedreiro. Aí tu pensa assim, aconteceu isso, né, Kátia? A gente estava tentando ajudar o tio dela. Levei no advogado, começamos a trabalhar para tentar aposentar ele. Sabe o que o advogado falou para mim? Vai rolar não. Falei assim, mas ele tem um problema na vista. É que orientaram ele lá atrás a parar de pagar autonomia. Isso era bobeira. E uma pessoa instruída, um advogado, falou isso para ele. O que aconteceu? Ele comprou a ideia do advogado. Hoje, com problema na vista, operou as duas vistas, está tendo que trabalhar na obra. Não pode se aposentar. Essas coisas doem. Mas voltando ao assunto, sabe o que acontece com a gente? Por mais que a gente é resposta para essa vida, tudo que a gente mais se aplica, essa é a minha palavra, a proporção da nossa aplicação, ela é desproporcional para uma coisa que está indo embora rapidamente. E aquilo que vai ficar, a gente despreza. Não é isso que Mateus 6,19, nas palavras de Jesus, diz? Olha aí. 6,19 de Mateus. Não acumule os tesouros sobre a terra, onde as traça come pano, plástico, papel. Quem nunca teve o desprazer de uma traça comer suas fotos? Ô raiva que dá. Bichinho que fica, tem nem só aquela cabecinha que sai assim, né? Como é que come? Mas come. Onde as traças? Eu lembro do dia que eu achei um ferrugem no Gol. O golzinho tão lindo, eu estava lavando. E dono de carro é uma coisa que a gente tem sinistra. Nós vamos lavando o carro, a gente sabe que novo risco que tem no carro. Não se explica esse negócio. Mas a gente sabe, opa, que arranhão é esse aqui? Não estava aqui não. Não é assim? Não é assim não, Marco? A gente vê, cara. E estava lá o Gol ferrujado. Falei, meu Deus, que podre é esse surgindo no baixo do bichinho? Falei, que isso? Ferrugem. E onde os ladrões escavam e roubam. Está falando, é tudo matéria. É tudo que perece. É tudo que passa. Aí ele diz, não ajunta aí, mas acumule tesouro no céu, onde as traças, a ferrugem não corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam. Ele está falando, aonde você focar, se você se aplicar num tesouro, você vai lá
produz aquilo, mas a traça vai comer, o ferrugem vai comer. Os ladrões podem achar e levar. Porque onde estiver o seu tesouro, você encontra o seu coração quando você encontra aquilo que você valoriza. De fato, gente, seu coração está onde você dá destaque. Agora, vamos lá. Se só ensinam as criaturas, os cristãos hoje, a amar, se eles derem o dinheiro para a igreja, está tudo resolvido. Parece que tudo é resolvido no assunto, dê um pouquinho para a igreja. Se você estiver aqui, você me dá tipo um cala-boca, sabe? Ah, mas o cara está dizimando, pum. Ah, mas o cara está ofertando, pum, deixa aqui. Não, o resumo do ensino cristão não é nisso. Sabe por quê? O nosso coração, quando a gente fica ensinando as pessoas a produzir posse, e está tudo bem. Vai ter um dia que vai parecer uma loucura aqui, que eu vou estar um bipolar. Eu vim para mostrar para você um texto que fala de onde vem a riqueza. Mas a gente tem que saber o propósito dela. Agora, por hoje, eu estou querendo te ensinar o seguinte. Se você não entender que o princípio é essa vida aplicada pela vida que vem, o que vai acontecer? Você vai se perder aqui, naquilo que passa rápido. A minha vontade hoje foi falar para uma pessoa que estava exibindo vida, sabe? Esnobando, perdão. Jogando vida. Eu fiquei olhando, falei assim, cara, essa arrogância que essa pessoa está vivendo, ela sabe que isso passa? Ela sabe que, com todo respeito, gente, eu não sou dessa linha, tá? Deus te deu um câncer para você ficar fiel com o Senhor. Não, que isso? Pelo amor de Deus, não prego isso não. Mas ela sabe que um câncer leva toda essa vitalidade embora? Ela sabe que uma queda pode matar? Ela sabe que tudo isso pode passar numa bala perdida? Gente, nós vivemos como se isso aqui nunca fosse passar. Então, e a igreja colabora com essa mentalidade. Um cara chegou aqui na igreja revoltado com a igreja dele. Saiu de lá, veio para cá. Aí eu acabei sabendo muitas histórias, né? E era um amigo. Ele estava falando assim, cara, eu e minha família, a gente saiu de lá, sabe por quê? Olha só, eles eram todos da mesma igreja. Aí o cunhado dele se desfez do casamento lá com a irmã dele. Aí o cunhado comprou um carro, estava endividado, não estava dando nada de pensão, e foi para cima do altar, e o pastor, não sei se sabia, se não sabia, na cabeça deles o pastor sabia, o pastor fez o cara dar o testemunho, falando assim, que isso, cara, você está agora com qual carro? E foi, caraca, olha aqui, ó, olha aqui, igreja, o que Deus faz? Só que o cara estava com uma amante. Ele tinha acabado de sair de casa, arrumou uma mulher, estava passeando com a mulher para cima e para baixo dentro do carro, e lá estava a família toda sentada. O casal era da igreja. E o pastor passou pano para falar do carro. Que Deus é tão sem o que fazer. Uma família para curar, uns filhos revoltados com a igreja, com tudo, até hoje estão aí. E não, ele queria saber do seguinte, e o carro? Fala do carro. Como se Deus fosse materialista. Como? Apresenta o carro e vamos calar toda essa bagunça. Você entende essa lógica? A igreja está colaborando com isso, gente. É a igreja. Chegou um rapaz aqui para mim, membro de uma igreja aqui de Figueira, que também a posse da igreja é muito boa para o local onde ela está. Aí ele olhou assim, isso aqui era só mato, gente. Isso aqui era só mato, cara. E uns cotocos de pilastra, sapata. 14 sapatas de ferro assim, ó. Aí o rapaz virou aqui, olhou assim. Ei, Jefferson, quando que tu... Assim mesmo. Quando que tu vai fazer essa igreja aí, cara? Falar, meu pastor me ensina e é verdade. Crente gosta de conforto. Então não tem só o que fazer, não. Faz, bota ar-condicionado. Entendeu? Porque crente gosta de conforto. É isso que o meu pastor ensina lá. Para meu desespero, tristeza, revolta e tudo mais, é uma das igrejas que mais cresce nesse lugar. Com essa mentalidade. Só que com ar-condicionado a gente para no inferno e no calor dele. Não adianta, meu irmão, preste atenção aqui. A gente vai plantando as pessoas nessa vida, só que essa vida, ela é assim, ó, planta e arranca. É rapidinho. Então, se eu começar a colaborar com o seu enraizamento, com a sua firmeza de raiz nessa vida, ó, como é que a gente acha palavras rápidas? Com a sua firmeza de raiz aqui, eu estou desgraçando você. Eu estou sendo mais miserável.
Por quê? Porque eu estou te ensinando a amar o que passa e rapidamente passa. Não é isso que a pastora orou e que Tiago 4,14 diz? Ó, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? É isso aqui, ó. Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Sabe o que aconteceu um dia? Saímos para evangelizar. Mas o nosso evangelismo era legal. Nessa época eu gostava muito desse tipo de evangelismo. A gente saía para abordar as pessoas na rua e bater papo com elas e falar de Deus. Não era assim, procura uma igreja mais próxima da sua casa, procura uma igreja mais próxima da sua casa, procura uma igreja mais próxima da sua casa. Faz bolinha de papel e joga na pessoa se ela não te ouvir. Não era assim, era parar, saber da história. Aí encontramos, enquanto a gente estava indo por um caminho, encontramos um jovem, aí começamos a bater papo com ele. Ele tinha lá os seus 15, 16 anos. A igreja conhece, quem não conhece, passa a conhecer, e quem já conhece, me desculpe contar novamente. Eu sei que o garoto zombou e a gente estava pregando em cima desse texto. A vida é uma neblina, passa logo. A fumaça que logo se dissipa. Sabe o que aconteceu? Eu não sabia, mostramos para ele, ó, ali tem um grupo da nossa igreja que se reúne, cara, vai lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza. O garoto estava com um amigo que estava usando droga, foi para cima de um morro fumar, cheirar, sei lá o que os meninos estavam consumindo. Eu sei que um deles pediu para, aliás, o amigo dele pediu para ver a arma que um tinha comprado, pegou a arma e descarregou em cima dele porque estava alucinado de droga. Matou. Se cumpriu a palavra que a gente pregou para ele, a vida é como uma neblina. 16 anos de idade. Aí um amigo nosso foi chamado para ir no enterro. Ele fez todo mundo sair e orou pela ressurreição do garoto. Pode ficar tranquilo, não voltou não. Eu sei que você estava querendo saber essa informação, né? Você lembra disso? Lembra não? Nosso amigo orou. Porque se desesperou, viu um jovem de 16 anos que perdeu a vida. Mas sabe o que acontece? Para um jovem de 16 anos, a vida nunca vai passar. Lembra aí quando você era adolescente? Tu fazia as maiores besteiras, tu pensando, cara, eu sou o rei do meu próprio umbigo. Eu que mando em mim. E tem gente que ainda está assim. Depois você vê o papo de Pedro com Jesus, lá em João 21, último capítulo, falando para ele que um dia vão pegar você pelos braços, você não vai ter nem como... É isso que o maduro faz, gente. Fala assim, quem manda em mim é Deus. Mas sabe o que acontece? Eu preciso te fazer essa pergunta. Né? O que você valoriza? O que é a matéria? Né? Do que é feito aquilo que você valoriza? É pano? É ferro? É tijolo? Ou você sabe, já entendeu que existem tesouros que não têm matéria para eles, que não se materializam, entendeu? Bens materiais. Você tem alguma coisa que você fala, cara, eu dou tanto valor a isso. Isso é tão imensurável para mim. E eu nem estou falando, você vai começar, minha família, meu filho, é matéria também. Não, mas não estou falando desse tipo de tesouro, não. Estou falando o seguinte, o que você persegue em Deus? O que você persegue ser em Deus? Isso é o bem imaterial, que a Bíblia chama de glória, honra e incorruptibilidade. Coisas que não estão pautadas, não tem como se materializar, não tem como pegar nelas. Tem coisa que custa a beça, sabia? Deus, ele me faz fazer um negócio na minha vida. Tem muita coisa que eu cheguei na conclusão assim, ó. Você podia ir além, não podia, Jefferson? Mas eu não quero. Aí tu fica assim, caraca, eu tenho um talento, não posso usar. Tem. Muitas vezes Deus fez esse caminho comigo. É mostrar o seguinte, que a gente pensa assim, você só segue sua missão por aquilo que você é melhor. Não, tem coisa que tu é muito bom. E Deus vai falar assim, tu não pode fazer. Tu desenvolveu isso. Tem muita coisa que a gente pode desenvolver, gente. Tem muita gente aqui que teria um talento enorme para música, nunca desenvolveu. A gente conhece gente que desenvolveu tudo que tocou, todo instrumento que tocou, onde encostou, é um poço de talento. Mas a pessoa não serve a Deus com uma vírgula do que é. Nesse caso é ruim, porque nem com uma vírgula de nada. O meu exemplo. Mas vai ter muitas coisas que você é bom, que Deus vai te chamar para perder isso. Que Deus não vai utilizar isso para a glória dele. Que não é aí que você vai estar. Sabe por quê? As coisas precisam ter valor para você. Sim, tudo tem um valor. Tem gente que, por exemplo, eu gosto muito de tecnologia, já deu para ver, né? Eu curto muito essas coisinhas, gente. Eu gosto. Só que isso não tem
Eu tenho feito isso perder o valor para mim. Não é mais essencial para a minha vida. Eu tenho pedido a Deus isso como ferramenta, literalmente. As minhas exigências, as minhas coisas, poxa, cara, o dia que eu tiver, não, isso está passando. Não, isso não vai me fazer. Eu não vou ser um resumido por um tablet, pelo amor de Deus. Ou por uma tecnologia, muito gostoso. Muito gostoso. Antes que o Túlio pudesse me dar um apoio ali na mesa, eu jogava no ataque e na defesa, meu irmão. Eu ligava o som lá e tudo é daqui, né? Se eu quiser soltar uma música aqui agora, tá aqui. A música do som tá lá. Poxa, via Bluetooth. Isso é maravilhoso. Eu fico fascinado com essas paradas. De não ter um fiozinho aqui. Caraca, isso me ganha. Só que eu não posso ser isso. Eu não posso resumir minha vida e tudo que eu dou valor, e tudo que eu prezo, e tudo que é importante para mim, é que um dia, e se o dia que falhou, teve um dia que ficou maluco, Bluetooth do meu Bluetooth, Bluetooth da mesa, eu taquei ele, o fio aqui, que foi, o mais importante é orar. Eu preciso me locomover, eu amo carro, gente. Um negocinho também que eu aprendi a gostar. Preciso me locomover. Isso não pode ser o resumo para mim, porque a ferrugem vem. Ferrugem vem. Então, preste atenção aqui. Tudo que a gente às vezes valoriza tá mensurável, tá material, é pano, é coisa que se materializa. A gente não vê pessoas perseguindo aquilo que não tem, às vezes não tem nem recompensa. Quando eu comecei a querer abrir um centro de recuperação, eu vi como a igreja ela é. Isso quando eu digo igreja não é nós não, somos nós. Sabe? As pessoas olham e o meu projeto de centro de recuperação, eu ouvi assim, pô, tu vai dar spa para bandido? Spa para bandido. Que Deus nunca faça essa pessoa entender o que é a droga. Em nome de Jesus, cara. Que essa pessoa nunca pegue ninguém drogado para ela tratar. Porque o dia que ela vê a complexidade da droga... Ontem eu estava em casa, estava bastante cansado, aí deitei na cama, aí entra uma pessoa em contato comigo. Preciso me libertar do vício. Mulher com vício não tem centro de recuperação quase. Os que têm são muito fajutos. Ou longe. Eu não tenho condição de fazer tratamento, não tem dinheiro, literalmente. Tem dinheiro. Teve uma vez que eu levantei um projeto, 10 vagas e tudo mais, tinha uma coisa na cabeça. Aí eu comecei a ver, falei, gente, a gente é muito pobre. Porque o que surgia de assunto, tipo, a gente primeiro tem que ter uma igreja estruturada, e não sei o quê, e não sei lá das contas. Eu fico pensando, tudo pra gente se resume a tudo que se pega. Meu Deus do céu! Só que eu vou te falar, tem um rapaz, você desconhece essa história, o Davi me apresentou para uma família. Falou, meu pastor, cara, sabe muito de negócio de dependência química, leva ele para conversar. Cara, eu fiz uma conversa com o casal, ameacei botar o cara no centro de recuperação, brincadeira. Conversei com o cara, falei, vai ser assim, assim, assim. Só a forma como eu abordei droga, a mulher dele passou a me ver. Parecia que eu tinha feito alguma coisa. Que eu tinha ido lá e falado assim, não conta para ninguém, não, tem esse remédio aqui. O marido dela voltou para Jesus já tem tempão, estão na igreja, ele está pregando, já voltou a ministrar, já está presbítero de uma igreja aqui em Miguel Couto. O cara virou outra pessoa por causa de uma conversa. Você tem noção que uma conversa... A mulher falou assim, eu vou embora porque drogado para mim é bandido. Foi isso que ela entrou falando na conversa. Ela falou, eu estou aqui porque, pastor, é o último recurso, você me ajuda a entender isso aí. Eu falei para ela, posso conversar com você só sobre o que é vício? Você é da área da saúde, né? Comecei. Olha para mim, meu irmão. Um casamento está feito. Cara, eu não tenho muito sucesso. Vai por mim, não tem não. Tem um que está preso, alucinou com crack, a mulher chamou para a polícia, disse que apanhou, o policial acreditou, os dois cracudos, tá preso, prenderam. Simples assim, isso aí para o Estado, bota o cracudo lá dentro, quem é? Indigente. Para mim é uma pessoa. Então, quando a gente fala de ganhar gente, ou a gente faz um projeto de poder, como pastor, a gente ensina as pessoas, você vai crescer, você vai ser que ilustre entre os nobres da igreja, aí a pessoa quer ganhar alguém para Jesus.
Só que se você falar assim, cara, tu pode impedir uma desgraça, tu pode impedir uma quebra familiar, tu pode impedir um pai de ser um mau pai, tu pode ensinar homem a ser homem, porque hoje em dia, toda uma agenda desgraçada que detona com a família. Aí a gente tem aí curso para paternidade, curso para mulher, verdadeira feminindade, verdadeira hombridade. Nós temos cursos na área de jovens, de carreira, nós temos cursos sobre finanças. Você tem um projeto de igreja assim, mas aí, meu irmão, não fala linguagem. Não fala linguagem. Você quer levar as pessoas a crescer, se desenvolver, as pessoas não querem, elas querem o seguinte, mas e aqui agora? Como que eu cresço? Você sabe o que está entre as igrejas que crescem? Você acha que eu não sei nada, né? Que eu não estudo nada. O modelo de igreja que cresce hoje é modelo de igreja que fala muita coisa para essa vida. Os sermões estão voltados, essa ideia dos 5 pontos, essa definição assim, 5 metas que você precisa ter para crescer, 5 coisas que é inevitável numa vida extraordinária. Esse tipo de sermão que dá para ser pregado de forma cristocêntrica, mas geralmente não é focado no seu potencial. Você, seu Deus sentado aí em miniatura, você que é a causa da desgraça de Deus. Deus está perdidão em você. Você que é o tudo, o universo se resume a você. Esse tipo de mensagem que leva uma igreja a crescer. Será por quê, gente? Fala o apetite. Eu não sei você, mas quando eu quero comer, eu vou à fonte, né? Já vi que tem gente que não vai no iFood, mas todo mundo vai em algum lugar. Eu vou na Renata. Você conhece a Renata? Quentinha? Ah, pá, a mulher manda bem. Procura aí no Miguel Couto. Quando você precisar de um númerozinho da Renata, você me pede. Tem o Magrinho, uma delícia. Tem... Mas quem, gente? Vai fazendo as propagandas aí de graça. Tem o Jonathan, em frente ao salão aqui. É gostoso também? Então tá bom. E tem a Gó. Você já comprou salgadinho com a Gó? A Gó pega encomenda de salgadinho, gente. Né, Gó? Tem a Mimi Caseirinhos, o bolo da Michele. Então, presta atenção. Quando eu tenho fome, eu vou na fonte. Sim ou não, gente? A gente precisa compreender isso. O que está acontecendo? A gente não está compreendendo aquilo que a gente valoriza. A gente não está entendendo aonde está aquilo que a gente dá valor. Ensinar o nosso coração a se perder e ninguém está procurando analisar. Você está perdido ou não está? Porque às vezes você é feliz e nem sabe. Por quê? Porque tudo que você dá valor, tudo que é coisa mensurável para você, que você fala assim, uau, vivi, é tudo coisa que passa. Ou seja, o dia que eu tiver um iPhone... Teve um dia que eu fui aconselhar um jovem aqui. Caraca, gente, lidar com vocês é uma bênção, cara. Não, mas assim, vocês que eu digo na idade, Vitor, no padrão ali. Cara, muito engraçado. Eu entro para uma sala de discipulado e é uma emoção. Eu fico olhando e falo assim, gente, eu já fui assim, não fui. Assim não fui, não. Aí eu fico pensando, caraca, cara, será que eu já cheguei perto disso? Meu Deus, o Senhor me perdoa. Meus pais eram os santos. Se eu fui assim, meus pais eram maravilhosos. Cara, o cara estava lá, juntando dinheiro. Estava chegando a Black Friday. Aí ele virou e falou assim, tô com 4 mil, esperando a Black Friday para comprar meu celular. Meu iPhone. Ah, meu irmão. Eu comecei a conversar. E comecei a conversar. Não consegui frustrar totalmente, não. Mas a minha frustração, a frustração que eu queria dar é o seguinte. Você diz que gosta de dirigir, né? Vai ficar quanto tempo sem carteira? Tu é um cristão. Tinha uma época aqui que eu ensinava sobre essas coisas, né? Essas morais que a gente precisa ter como cristão. Aí uma pessoa virou e falou assim, pastor, eu sei que o senhor não gosta que eu dirija sem carteira. Eu falei, eu não gosto? Não, dirige sim. Quando a polícia te parar, fala assim, meu pastor deixou. Pode experimentar, vê se vai dar certo. Qualquer coisa, sei lá, vai que passa. Você fala que foi eu que te deixei dirigir, sem carteira. Eu estou deixando. Você falou que eu não quero, eu estou deixando. Eu falei, eu não, cara, é a lei. Oh. Aí, eu virei e falei assim, você vai ficar dirigindo sem carteira, cara? Falei, olha o que tu está fazendo, cara. Olha o que tu está botando teu dinheiro. Esse negócio vai ficar logo, logo ruim, cara. Naquela época, os iPhones estavam vindo com uma falência de bateria, porque era só encostar na mão de alguém e a bateria começava a cair. Aí, foi murchando, cara, uma conversa de, mas eu detonei. Aproveitei, não tinha... Eu falei, vamos ver se isso dá certo. É chute na costela, caí, finalizei, e fui. Chegou no dia seguinte, cara, eu passo pelo menino, ele passa por mim com a
literalmente com a folhinha da Pinheiro. Ainda mandei um cliente para Pinheiro, que eu tirei minha carteira lá. Aí, pastor, falei, caraca, irmão. Aí, ó, legal, aí. Tirou a carteira. Aí eu fiquei pensando, o cara não era habilitado e queria o quê? Um iPhone. Ou família. O que está acontecendo com a nossa família que a gente não ensina a ordenar prioridade, gente? O nosso dinheiro é colocado no lixo, em coisa que agora... Vocês acreditam que esse tablet, a Bíblia que eu usava nele não está mais abrindo? Eles atualizaram há 4 dias atrás e atualizaram bugando a Bíblia para eu não usar mais por causa do Android? Não tenho mais Bíblia aqui. Agora não tem mais Bíblia não, por isso que eu estou com o meu celular aqui do lado. Que aí a tecnologia... Aí você fala, né? Por que não é uma Bíblia de papel? A minha Bíblia é desse tamanho, tem ventilador voando na Bíblia. Vocês entendem isso? Eu sou totalmente inquieto com essa história. Vou levando para mim, meu irmão. Já estaria aqui igual aquele... Os bichinhos sem floresta, já viu? Quem já viu esse filme? Quem você sabe se divertir, não. Vai lá ver um desenhozinho sem floresta. Cara, que desenho muito bom, cara. Tem um esquilinho que ele quando ele vê cookies, ele fica assim, ele é apaixonado por cookies. Aí ele fica, cookies, cookies. Eu falo, gente, eu eufórico, eu sou igual o bichinho do cookies. Eu fico assim, entendeu? Vamos lá. Você já pegou aí? Escreve essa pergunta e depois se faça ela muitas vezes. Cara, o que é aquilo que eu valorizo, do que é feito? Porque se é material, você vai encontrar pano, tijolo, cimento, olha aqui para mim, ferro. Agora, se você encontrar assim, pastor, meu coração está naquilo que não tem matéria. Uau, achou. Persegue isso, meu irmão. Tem muita coisa. Se você quer saber uma coisa que você poderia fazer, com certeza, é investir no outro. Pensar a sua vida para o outro. Eu tenho uma frase que eu assumi no meu ano de 2023. Então, um dos grandes aprendizados do meu ano de 2023 é: nem tudo que a gente pode ter se resume a dinheiro, a ter para ter. Ter dinheiro para ter coisa. Tem coisa que o seu talento dá conta. Eu mostrei para a Andressa. Tava quanta pia de porcelanato lá que a gente viu? Esse exemplo eu dou sempre, eu vou dar sempre. 1.200 e alguma coisa, 1.270 e pouco. Do mesmo tamanho da minha. Sabe quanto custou a minha? Nada. Peguei a sobra de piso do meu chão e fiz uma pia para o meu banheiro. Meu talento. Pastor, mas você é pedreiro, né? Não. Curioso. Pega uma ferramenta, pega uma maquita, começa a fazer 45 graus. Caraca, como é que eu aprendo isso melhor? Meu Deus do céu. Daqui a pouco tu manda aqui, opa! Hoje eu corto, você me vê cortando com a maquita, eu tinha um medo daquele negócio. Aquele negócio eu tinha um respeito profundo. Ela desligada, eu passava assim, ó, de largo. Hoje eu estava lá, né? Cortando piso assim, quase segurando com os dentes passando. Mas não era assim. Nem tudo é dinheiro, tem coisa que é talento. Você pode gerar coisas para a sua vida que você não possui dinheiro para ter. Eu nunca que teria a pia que eu tenho. Vocês entenderam a ilustração, gente? Eu tô falando da vida normal, tá bom? Amém? Então eu nunca teria. Mas eu tenho talento. Então tem coisa que o seu talento também pode produzir. Abre a mente para isso. Deus quer produzindo e não só pagando. Senão você começa a amar o dinheiro, você começa a ver ele como fonte e não como um meio. Dinheiro é só um meio. Você vê? Talvez você não está concordando. Porque você vai falar assim, pastor, o Davi tem uma frase, né? Ele fala assim, pastor, paga. Ele sempre fala isso. Ah, não, pastor, faz isso não, paga. Gente, tem coisa... Você já trocou uma bobina de um carro? Eu já. Cara, é uma coisa ridícula que a gente paga caro pro cara fazer. O cara solta 4 parafusos, bota a bobina nova, prende os 4 parafusos, bota os cabos da vela e te cobra, meu irmão, uns R$200 para soltar teu parafuso. É igual, você sabe o que é cambagem? Cambagem é um cara olhando que o seu carro não está assim. Só que sabe o que ele está fazendo? Ele está alinhando o teu carro, geralmente, balanceando. Aí, ele solta um parafuso e aperta o parafuso. E te cobra mais R$60 por cambagem.
só as rodas da frente. Por quê? Porque as rodas de trás são as da frente que mexem. Então tem essa angulação aqui, ó. É só parafuso. O cara só faz. Cara, teve uma vez que falei, tá, cara, faz a cambagem aí. Acabei de fazer, mas faz de novo. Fiz de piada. Falei, pode fazer de novo, faz de novo. O cara possui, sabe o quê? Um conhecimento. Ele olha na máquina e fala, ah lá, tá vendo um ângulo? Eu já até olho. Falei, eita, meu Deus, lá vai vir ele com essa história de cambagem. Mas vamos lá, ele tira a torre do carro, bota de volta. Nem tudo que a gente tem na vida se resume a pagar, gente. Tem coisa que a gente pode meter a mão e fazer por nós. Desenvolva quantos talentos você puder. Você tem que ser uma pessoa produtiva. Você sabe? Não. Aprende. Pega firme, olha. Compreende. Aqui na igreja teve aula. A Gó colocou à disposição o talento dela para fazer massa, para fazer... Cara, eu achei legal. Pessoa que não precisa estando aqui. É muito legal isso. Muito legal. Por quê? Porque você precisa ser uma pessoa útil. A vida está aí, gente. Você precisa ser. É você. Ninguém tira mais de mim as habilidades que eu peguei em obra. Ninguém tira mais. Você entende isso? Hoje eu posso debater com o meu pedreiro. Posso, com muita humildade, mas posso. Hoje eu posso falar, esse traço está fraco. Não, que isso? Concreto o quê? 5 por 1? Que é isso? Que é isso, meu filho? Não, vamos pensar isso aí direito. Vamos acrescentar pedra nisso aí, ué. Presta atenção aqui em mim. Agora, pare, por favor, pare. Olhe para as pessoas. Talvez elas vão te dar um mapa para você sair um pouco do materialismo. Cara, tirar de você um pouco. Às vezes você tem que se paralisar, perder um pouco do seu tempo, perder a sua vida, perder até seus recursos por alguém. Estou nem falando de igreja, percebeu? Estou falando de pessoa. Tirar de si um pouco. Falar, eu tenho 2 capas. Pô, mas se sujar uma, eu tenho outra. Não, o reino de Deus veio falando assim, tem 2, dá uma. Tem outro que não tem nenhuma. Está falando, gente, mas aí eu vou ficar com uma e vai ficar com outra. Isso. Ele não tem. Você seja o supridor. Aí a gente começa a pensar, não, pô, é minha capa. A gente precisa entender o que a gente valoriza. Porque se o meu valor está na capa, eu que não supro o teu frio. Passa frio. Quando Paulo fala, traz a capa, você entende? A capa, né? As capas. Meu guarda-roupa, meu closet de capas. Paulo fala, traz meus livros, que ele estava preso. Traz a capa. E a túnica. O pessoal brinca que Paulo era casado. Falou, traz a túnica, mas é túnica. Tem acento, túnica. Não é túnica, não. Pode... Aí, Paulo passando frio. Você entende que não era fácil naquela época, gente? Lembra, não? O enigma de Sansão. Eu dou não sei quantas capas, se vocês souberem quem é o forte, que não sei o que, do tal do enigma. Aí tu pensa assim, ele falou de roupa, que naquela época não era fácil. Não tinha, gente, a cidade da moda. Então, por favor, preste atenção. Olha para o outro, e ele, eu te garanto, um foco mais na vida do outro vai te ajudar a você valorizar coisas mais imateriais. Você vai começar a dar valor a companheirismo. Eu vou te falar uma coisa aqui. Meu Deus, esse relógio me roubando, me atrapalha. Eita, Jesus Cristo. Semana que vem eu termino. Mas deixa eu só terminar com a última história bíblica. Eu vou chegar nesse sermão aqui no finalzinho dele, a respeito do administrador. O administrador que a Bíblia fala, esqueci o nome que a Bíblia dá para ele. O título, não é a Bíblia que dá, o título. Mas é o infiel. Um servo, ele cuidava das coisas do seu senhor, é chamado para prestar conta da sua administração. Aí o senhor chama ele. Sabe o que ele faz? Ele ficou com medo de ser mandado embora. Aí ele chamou Rafael e falou, quanto que tu dá para o meu senhor? Aí ele falou, 100. Falei, bota aí 80. Bota aí, eu te perdoo 20. Só que estava na posse dele, é que tu pensa assim, poxa, o que aconteceu ali? Aí, só que ele é chamado de infiel. No texto, Jesus fala assim, ó, pega o dinheiro infiel e faça amigo. Aí teve uma pessoa que já me falou isso, pastor, eu fico em crise com esse texto, cara. Mas se você está comprando as pessoas, eu falo, não. Jesus está ensinando numa linguagem alegórica algo muito profundo.
Ele está nos ensinando o seguinte: entre coisas e pessoas, queira pessoas. Sabe por quê? A lógica do cara foi o seguinte: se eu for mandado embora da minha administração, capinar eu não sei trabalhar na roça. De mendigar eu tenho vergonha. Então eu vou fazer amigos. Sabe por quê? O dia em que eu for mandado embora, eles me recebem na casa deles. Aí Jesus falou: esse homem, ele teve uma sacada, aí ele fala que nós somos menos prudentes do que os filhos das trevas. Ele está falando, vocês não trabalham para o futuro. Aí ele falou, granjear e fazer amigo com o dinheiro da injustiça. É só um termo, gente, é uma parábola. Mas Jesus está querendo aplicar o seguinte, aí ele diz, porque no dia que te faltar as coisas, os seus amigos te receberão no tabernáculo eterno. É óbvio que não é daqui que está falando. É só uma linguagem alegórica misturando o futuro com o presente, dizendo, hoje você vai e ganha pessoas. É o maior bem de Deus, o maior tesouro de Deus são pessoas. Vocês entendem isso? Jesus, ele estava no meio de multidões, uma conquista enorme, gente vindo ouvir ele. A Bíblia fala que ele sai dali, batizando um monte os seus discípulos, e vai atrás de uma mulher em Samaria. Gente, lugar desprezível. É para mostrar o seguinte, uma pessoa para mim tem um valor enorme. Então, cá para nós, se você começar a se dedicar mais a pessoas, e isso eu estou dizendo dentro da sua área, não estou dizendo você largar tudo e ser pastor, se for o teu chamado, tudo bem. Agora, se não for, eu estou dizendo o seguinte, você dedica a gente. Faça o que você faz, mas no final queira um sorriso daquela pessoa, assim, caramba, essa pessoa não sabe, mas eu acabei de abençoar essa pessoa, acabei de cuidar dela, acabei de provocar nela que nem tudo é dinheiro, que eu não me relaciono com ela querendo algo dela, que eu não estou arrancando aqui dela. E mesmo que você ganhe para fazer o que você faça, faz pela pessoa. Tira o foco disso. Uma vez uma pessoa virou pro meu sogro, meu falecido sogro, e alguém perguntou para ele assim, pastor, o senhor ganha da igreja? Aí meu sogro falou assim, sim. Aí uma jovem olhou assim, assustada, e falou assim, mas pastor, eu pensei que o senhor fazia por amor. Aí ele falou assim, mas eu faço por amor, quem disse que não? Aí ela, mas você entendeu? A ideia é ganhar não é amor, é pelo ganho. Não, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que mudar essa mentalidade. A Bíblia não fala, cuide, obedeçam aqueles que entre vós são do ministério. Chama ministério de trabalho. 1 Tessalonicenses 5, trabalho. Ministério é trabalho, é relação. E nessa igreja aqui, meu irmão, eu sou pintor, eu sou de tudo um pouquinho, né, Kátia? Já fiz muito salgado para muita festa. Modéstia à parte. Eu não sou agora, não, mas aí eu mando bem. E eu acho muito legal. Ontem eu estava lá na casa da Andressa, o enteado dela, o Gustavo, ele virou e falou assim, aí, cara, o pastor é padeiro. Eu falei, caraca, cada coisa, né, para lembrar. E eu achei interessante, porque eu falei assim, ele estava me vendo fazer uma outra coisa e estava falando assim, o pastor é padeiro. Falei, ele conseguiu ver o quanta coisa eu fiz, ele nunca me viu, ele nem me conhecia na época da padaria. Você entendeu a questão aqui? Mas ele sabe, por algum motivo eu toquei a vida dele com meu talento para padaria. Então, gente, a gente precisa achar, pesquisar, se tudo que a gente dá valor não passa de coisa que passa. Viu? Nem a Bíblia mais abre. Meu Deus do céu, Senhor. Teu livro é teu servo, Senhor. Humilhação demais isso já. Fiquei com a raiva da Bíblia, cara. Fiquei querendo mandar um e-mail para lá. Falei, gente, devolve minha Bíblia. Eu estava com ela instalada aqui, você não entendia. Gente, literalmente, eles fizeram uma atualização que bugou o Android 4.4.2. Vocês sabem que está no 10, né? Sem comentários. Tudo passa rapidamente. Tudo passa rapidamente.